No vídeo de hoje eu vou te mostrar o único filtro que tu deveria ter no teu arsenal como fotógrafo, já que tu não consegue replicar esse efeito nem em Photoshop, nem em Lightroom ou qualquer software de edição. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br. E lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. Então não te esquece, depois desse vídeo, passa lá no site e começa a aprender mais ainda hoje. Esse filtro ele tem o poder de resgatar as fotos que uma vez seriam perdidas e transformar elas em verdadeiras obras-primas. Ou ele pode fazer maravilhas nos casos que cortar o brilho vai melhorar o contraste e realçar as cores da tua foto. Ele também ajuda a reduzir o brilho dos reflexos, e isso pode nos ajudar a ver através de superfícies que são reflexivas. E eles também podem realçar os azuis do céu, e mesmo em preto e branco, eles podem adicionar textura em áreas que poderiam ter se tornado realce estourado, por exemplo. Esse filtro ele é especialmente adequado para fotografia ao ar livre, devido à maneira como ele pode neutralizar o brilho natural da luz solar. Na praia, eles intensificam a cor da água, e especialmente quando tem um recife de coral ou uma areia que não está muito abaixo da superfície. Eles também resgatam destaques de neve ou gelo brilhante, e mesmo com uma ferramenta de uso geral, eles podem ajudar muito a salvar fotos no ar livre no meio-dia, quando o sol está a pino, está mais forte. E eu já falei bastante e ainda não disse que filtro é esse, né? E o nome dele é filtro polarizador. E eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para conseguir esses efeitos todos que eu acabei de falar. Um verdadeiro efeito de polarização é algo que não pode ser imitado no pós-processamento. E apesar de que tem muitos programas que dizem ter conseguido imitar esse efeito, na verdade não é bem assim. Tem dois elementos que afetam o quanto de efeito os filtros de polarização têm. O primeiro é a força e o tipo do polarizador. Nem todos os filtros polarizadores são iguais. Cada marca tem, digamos, a sua receita. Isso não quer dizer que uma seja pior que a outra, mas elas vão ser um pouquinho diferentes. O outro elemento, ele se resume às condições de iluminação, e especialmente o ângulo da luz, como é que está posicionado contra a luz. Esses filtros, eles têm a força máxima deles a 90 graus em relação ao sol, ou a fonte de luz que tu está tirando foto. Isso quer dizer que tu vai conseguir o máximo de efeito do filtro quando a luz ou o sol ele está ou diretamente atrás de ti ou na tua frente. E para facilitar a visualização do efeito, eu vou te mostrar alguns exemplos práticos, lado a lado, com o antes e o depois, com e sem o polarizador. E eu peguei exemplos aqui onde o efeito polarizador ele realmente entra em jogo. Tu pode ver o céu azul, os destaques brilhantes e água. Todas as fotos do antes e depois, elas são com a mesma lente, a mesma configuração, mesmo ISO e a mesma abertura do diafragma. A única diferença nas configurações é que quando a gente coloca um filtro polarizador na frente da lente, a gente acaba escurecendo um pouco a cena. Então eu tive que compensar isso aí com a velocidade do obturador. Mas é 1/3 de parada, não é muita coisa. E além disso, eu não dei pós-processamento, eu não apliquei nenhum contraste, nem nada, nenhuma edição na foto da versão anterior e da posterior, com um efeito polarizador. E eu também ajustei o equilíbrio de branco das duas, ou seja, elas estão o mais próximas possível, sem edição nenhuma, só a única diferença é o filtro polarizador, em que uma não tem e a outra tem. Tá, e agora que eu te mostrei o que ele faz, qual é o cuidado que a gente tem que ter quando vai usar esse filtro? Tem algumas coisas que a gente tem que observar quando vai usar um filtro polarizador. Como eu falei antes, tu vai perder até cerca de 2 pontos de luz, dependendo do filtro. E essa é uma das razões pelas quais eles podem ser não tão úteis em condições que não tenha muita luz. Mas por outro lado, eles podem ser muito úteis se tu precisa diminuir a velocidade do obturador de uma maneira mais fácil e tu não quer recorrer a um filtro ND, por exemplo. E eles funcionam melhor com a luz direcional, que nem eu falei antes. Idealmente a 90 graus em relação ao sol. E ela não funciona tão bem quando o sol está no mesmo ângulo que tu. Ou seja, o sol ele está no mesmo alinhamento dos teus ombros. E um problema desse filtro também é que cada lente, cada vez que tu vai usar ele, tu tem que atarrachar ou desatarrachar na tua lente, né?
Então, às vezes tu quer usar, aí na foto seguinte tu não quer usar, então tu vai ter que tirar ele e desatarrachar da tua lente. Esse é um inconveniente desse filtro. E outra coisa que a gente tem que também ter em mente é que tu vai precisar ajustar a cada foto o filtro, porque eles são 2 vidros na verdade, e que ficam girando um contra o outro para fazer esse efeito de polarização. Então, dependendo da condição de luz, se está mais claro, mais escuro, tu vai precisar ajeitar esse filtro, mas isso é de uma forma bem fácil, eles têm uma ferramenta que tu gira ele e chega bem rapidamente no resultado que tu quer. E outro cuidado que tem que ter é que não é uma boa ideia a gente usar um filtro polarizador quando está fotografando um panorama, né, com várias fotos coladas. Como a gente falou antes, esse efeito de polarização, ele não é aplicado de uma maneira uniforme em todo o quadro, quando a gente está tirando várias fotos uma do lado da outra. Então, tu vai ter momentos que o céu vai estar um pouco mais azul, escuro, outros o céu vai estar um pouco azul mais claro, e isso quando a gente cola uma foto na outra, né, faz aquele panorama, isso fica bem evidente, não fica tão legal. E o que tu precisa saber antes de comprar um filtro polarizador? Tu precisa saber que tem 2 classes de filtros polarizadores, os circulares e os lineares. Então, se tu está usando uma câmera com foco automático, ou qualquer coisa que tu vai conseguir medir através da lente, é quase certo que tu vai querer um filtro polarizador circular. E, em geral, tu só vai querer usar um polarizador linear para quando usar um foco manual ou quando estiver usando câmeras de vídeo. E também tu tem que ter cuidado para comprar um polarizador do tamanho da tua lente. Então, se ela tem 77mm ou 58mm, enfim, isso geralmente está marcado na frente da lente. Tu vai querer um polarizador do mesmo tamanho da lente. E, infelizmente, isso significa que não tem um filtro de tamanho único. Então, dependendo da quantidade de lentes que tu tem, pode ser necessário que tu tenha que ter mais de um filtro polarizador. Ou tu pode fazer o que eu fiz. Pega a maior abertura de lente, a maior lente que tu tem, na verdade, e tu vai comprar um filtro para esse tamanho de lente, certo? E depois tu vai comprar uns anéis adaptadores que eles conseguem reduzir a rosca desse filtro grande para um filtro menor. Então, com um filtro tu consegue usar em todas as lentes. E outra coisa que vale a pena a gente falar é que em grandes muito angulares, com um ângulo muito aberto, a gente pode causar vinhetas nos cantos. Então, se tu gosta de usar esse tipo de lente e quer usar o filtro polarizador, infelizmente existem filtros para isso que não causam vinhetas, mas eles são mais finos, então eles acabam sendo um pouquinho mais caros. É só isso que a gente tem que levar em conta. Então, caso tu queira usar um filtro polarizador em grande angular, a gente tem que acabar indo para os filtros que são bem fininhos e eles não causam tanta vinheta assim nas fotos. E uma coisa que eu não falei no começo, devia ter falado, é que eu sou um grande fã de filtros polarizadores, eu uso sempre que eu posso. Ele satura mais as cores, eu tiro os reflexos dos pontos mais brilhantes e eles dão outra dimensão para minhas fotos. Então, se tu também gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar um link aqui na descrição com um mega bônus para quem se interessar. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!